beira da estrada e que ele precisa ficar ali mesmo e que ele não deve sair de lá. Mas outros, eles não estão nem aí, né? Não estão nem interessados na vida dele, não se importam com a vida de Bartimeu. Enquanto outros chegam perto de Bartimeu e eles, não sei, talvez eles tocam ele, aqui no vídeo eles estavam tocando, mas não é o que a Bíblia diz, né? Mas pode ser. E eles incentivam Bartimeu a ir até Jesus. E eles entendem que o lugar de Bartimeu não é na beira da estrada. Eles entendem que, na verdade, o lugar de Bartimeu é perto de Jesus. E acho que a pergunta que fica é: qual que é a nossa reação quando tem pessoas que querem chegar perto de Jesus? Será que a gente repreende elas? Ou a gente fala, não faça isso, não vá para Jesus? Ou será que a gente fica indiferente e não dá bola, não se importa? Ou será que a gente facilita para que essa pessoa possa se aproximar de Jesus e para que ela possa encontrar Jesus e ter a vida dela transformada por causa desse encontro com Jesus? E eu sei que, na verdade, às vezes, a gente está preocupado com a nossa própria vida e a gente não percebe o que acontece ao nosso redor. Nesse tempo que eu estava aqui que eu estou aqui no Brasil, eu tenho visitado alguns médicos, feito algumas consultas e tal. E aí, em setembro, na verdade, eu tinha que fazer um procedimento no hospital. E aí, era tipo com anestesia local e tal, e aí era coisa rápida, era só fazer o procedimento e logo eles já iam me liberar. Só que aí, assim, a minha mãe estava em Ponta Grossa também, e o meu irmão também, então eu estava tentando me comunicar com eles para ver como é que ia ficar a situação e tal. E eu estava, assim, super preocupada, mandando mensagens, respondendo mensagens e tal. E aí, quando me levaram lá para o centro cirúrgico, aí, na verdade, ali na sala de espera, tinha também uma outra moça sentada. E aí, naquele momento, eu estava mais preocupada com o meu celular do que com a moça que estava do meu lado. E aí, assim, sabe quando Deus te incomoda e fala assim, você não está vendo quem está do teu lado? E aí eu falei assim, deixa eu dar atenção. Só que aí, no momento que eu me dei conta disso, aí eles levaram ela. E eu perdi a oportunidade de mostrar ou de falar de Jesus para ela. Então, são nessas situações do dia a dia que Deus quer nos usar. E que Ele quer nos usar para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham oportunidade de conhecer quem é Jesus. E aí, né, como consequência nesse texto, né, de Jesus dando atenção para Bartimeu, a gente vê Bartimeu, quando ele vê a atitude de Jesus e ele ouve o chamado de Jesus, ele lança de si a sua capa. E parece assim um detalhe não importante, parece um detalhe irrisório, mas é um fato bem interessante. Na verdade, isso não é simplesmente só para colocar ali que ele jogou a capa, porque a capa não era simplesmente um objeto para Bartimeu. A capa era algo muito valioso para Bartimeu. Com a capa, ele podia se cobrir para se proteger do frio. A capa ele estendia no chão para que quando as pessoas dessem a esmola, eles pudessem jogar na capa dele. Então, na verdade, era com que ele ganhava o sustento dele. E aí, na verdade, ele também podia se proteger, sei lá, né? Se de repente viesse alguém que queria incomodar ele, ele podia se esconder e se proteger com essa capa. E sem a sua capa, Bartimeu ele não tinha identidade, porque a capa dele, na verdade, era uma autorização do governo romano para que ele pudesse pedir esmola. Então, se ele perdesse aquela capa, ele não podia mais pedir esmolas. E, com certeza, a capa mostrava para as pessoas ao redor dele quem ele era. Mostrava a identidade dele. Esse é um mendigo, né? E, se a gente pensar, a capa dele não era de tecido fino.
de alguém rico, né? Era uma capa super usada, super surrada já, e que revelava que ele era uma pessoa pobre, alguém que mendigava. Porém, assim, quando, na verdade, Jesus chama Bartimeu, ele se arrisca e ele se levanta, ele lança de si a capa e ele, na verdade, dá um passo de fé em direção a Jesus. Ou seja, ele deixa para trás tudo aquilo que o sustentava, tudo aquilo que o protegia como pessoa, tudo aquilo que garantia a sua sobrevivência. E de certa forma ele até está deixando a identidade dele ali naquele chão. E aí, na verdade, não sei, parece que ele até, parece que ele sabia que algo ia acontecer, que ele não ia mais precisar daquela capa. Ele estava em busca de uma nova vida, de um novo significado para a vida dele. E ele, na verdade, acaba se desprendendo das tradições, ele se desprende daquilo que a sociedade impõe nele, e ele, talvez também do usual, daquilo que ele conhece, do costumeiro, para se lançar em direção ao novo, em direção a uma vida diferente, em busca de uma nova identidade. E aí acho que é uma reflexão para a nossa vida também. O que tem na nossa vida que a gente precisa deixar para trás? Talvez algo que a sociedade nos impõe, ou algo que a gente pensa, sem isso daqui eu não consigo viver. O que a gente precisa deixar para trás para ter a nossa vida transformada? Ou o que a gente precisa lançar fora que nos impede de se encontrar com Jesus? E eu acho que muita gente conhece essa música que fala: estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. E na verdade eu estava pesquisando a respeito dessa música, e essa música conta a história de uma pessoa que conheceu a Jesus na Índia. Ele morava num lugar onde, na verdade, era uma tribo, e, na verdade, missionários, eles vieram até essa tribo, só que, assim, era um povo bastante agressivo. Então, eles não viram muitos frutos. Mas esse homem, ele se converteu quando os missionários vieram lá. Ele se converteu, a sua esposa e os seus 2 filhos. E aí, na verdade, ele começou a falar da vida dele transformada por Jesus. E as pessoas da tribo ali, na verdade, eles se interessaram. E eles estavam querendo saber mais a respeito de Jesus. Só que o chefe daquela tribo, ele não gostou nada disso. E aí, o que aconteceu? Na verdade, ele chamou toda a tribo. Ele chamou esse homem e a sua esposa e os 2 filhos, e ele falou assim: olha, eu quero que você negue a sua fé a Jesus. E aí, na verdade, esse homem ali em público, ele falou assim: eu decidi seguir a Jesus. E o chefe ficou muito bravo, e ele falou, na verdade, ele ordenou que se ele não renunciasse àquela fé, ele ordenou para matar a esposa dele. E foi o que fizeram, mataram a esposa dele. E aí, na verdade, ele falou assim: se ninguém seguir junto comigo, eu vou continuar seguindo a Jesus. E aí o chefe ficou mais irado ainda. E ele, na verdade, falou: se você não negar a tua fé, eu vou matar os teus filhos também. E aí, na verdade, ele não negou a fé. E aí, na verdade, os filhos dele foram mortos. E aí ele falou assim: a cruz à frente e o mundo atrás. E aí, na verdade, o chefe ficou super irado e acabou matando esse homem também. Mas quando ele fez isso, ele começou a questionar:
Por que que esse homem está disposto a deixar os filhos dele morrerem, a deixar a sua esposa morrer e até mesmo enfrentar a morte? Esse Jesus deve ser alguém muito importante. E aí, na verdade, a partir disso, ele na verdade começou a tentar conhecer quem era Jesus. E depois disso ele acabou se convertendo, e muitos daquela vila se converteram. Mas será que a gente está disposto a, como Bartimeu, lançar fora aquilo que nos impede e caminhar em direção a Jesus, mesmo que isso às vezes significa que a gente tem que enfrentar lutas, né? Então a gente vê Bartimeu lançando a capa, esse homem falando: olha, eu vou seguir a Jesus, custe o que custar. Será que a gente tem essa mesma disposição também? E aí a pergunta de Jesus para Bartimeu é: o que você quer que eu faça? E parece uma pergunta meio retórica, assim. Será que não era óbvio o que Bartimeu queria? Mas Jesus, ele queria ouvir da boca de Bartimeu a sua necessidade. Ele queria ouvir qual que era a expectativa dele. E ele dá a oportunidade para Bartimeu, para expressar a sua pequenez, para expressar a sua vulnerabilidade, para expressar a sua fragilidade e mostrar aquilo que vai no coração dele. E por quê? Porque Jesus, na verdade, queria se relacionar com Bartimeu e mostrar a Bartimeu: importa aquilo que você quer, importa aquilo que vai no teu coração. Não acredite naquilo que a sociedade fala para você, saiba que você é importante. Ele, na verdade, estava interessado na vida de Bartimeu. E Jesus, ele não vem com respostas prontas para Bartimeu. Ah, Bartimeu, você tem que fazer isso, isso, isso. Muitas vezes, quando alguém vem nos procurar, a gente já tem vários conselhos para dar e não sei o quê, e a gente esquece de perguntar: o que você está pensando? Né? O que você quer que Jesus faça na tua vida? Né? Então, na verdade, a gente vê aqui Jesus permitindo Bartimeu expressar os seus próprios desejos. E aí, na verdade, fica uma pergunta para a gente: será que a gente está disposto a compartilhar com Jesus a nossa necessidade? A mostrar: Jesus, sem o Senhor a gente não pode. A gente precisa do Senhor. E a gente precisa, e até mesmo se a gente está disposto a reconhecer que sem Jesus a gente não é nada. E durante esse tempo, em novembro, eu acabei viajando para o Ministério Oasis, que na verdade é lá em Anápolis, e é um ministério voltado para as pessoas que cuidam. E, na verdade, eu precisava de uns dias de descanso. E durante esse tempo lá, na verdade, a minha oração para Deus era: Deus, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso entender do Senhor, o que o Senhor quer, quais são os passos que o Senhor quer que eu dê agora. E Deus, ele ouve a nossa oração. E, na verdade, assim, foi um tempo muito precioso, em que Deus falou comigo, assim, de muitas maneiras. Né? Ele usou pessoas para falar comigo, ele usou a palavra dele para falar comigo, ele usou textos bíblicos, mas também testemunhos de pessoas ali. Eu assisti uns filmes lá também, e Deus usou os filmes para falar comigo. Mas o quanto, na verdade, a gente está disposto a falar: Deus, faz isso para mim, né? Como Bartimeu fez. E aí, o que a gente vê Jesus fazendo também, Jesus, ele libera uma palavra de poder sobre a vida de Bartimeu. E quando Jesus traz essa palavra para Bartimeu, naquele mesmo instante, a vista dele é recuperada. Uma palavra de Jesus transforma a vida de Bartimeu. Numa fração de segundos, Bartimeu, de cego, torna-se alguém que vê. De mendigo, ele torna-se alguém com perspectiva de vida.
de marginalizado, ele se torna alguém conhecido pela multidão. Todo mundo agora sabia quem ele era. De alguém sem esperança, agora ele tem um futuro. E por causa daquilo que Jesus fala para Bartimeu, a vida dele nunca mais é a mesma. A identidade dele é transformada. Então, um encontro com Jesus mudou a vida de Bartimeu numa fração de segundos. E aí, na verdade, será que a gente tem experimentado encontros com Jesus dessa mesma maneira? Será que a gente tem visto a nossa vida transformada por Jesus? Eu imagino aqui que muita gente aqui tem o seu tempo diário com Deus. Será que esse tempo com Deus tem mudado a sua vida? Será que você tem permitido Ele liberar uma palavra de poder sobre a sua vida quando você tem esse tempo com Ele? Ou será que a nossa vida continua a mesma depois que a gente tem esse tempo com Deus? Quais será que são as palavras que Deus quer liberar sobre a nossa vida para trazer transformação? E ao mesmo tempo, e quanto às nossas palavras e os nossos encontros com pessoas? Será que são palavras que geram transformação? São encontros que geram transformação na vida de pessoas? Será que a gente tem noção do poder das nossas palavras? O quanto será que a gente está alinhado com Jesus para trazer uma palavra que gere transformação na vida de alguém e que impacte a vida dessa pessoa e que mude a identidade dessa pessoa? E eu quero contar um pouco da minha experiência enquanto eu estava estudando essa história. Na verdade, assim, as duas coisas que mais me impactaram foi a questão: o que eu preciso deixar para trás na minha vida para que eu possa ir até Jesus. Mas também o quanto o meu dia a dia, o meu tempo com Deus tem transformado a minha vida. Então, ao mesmo tempo que a gente desafia vocês, Deus também nos desafia, né? E acho que esse foi o maior desafio para mim. Deus, o quanto o meu tempo com o Senhor tem transformado a minha vida. O quanto isso é simplesmente rotina ou simplesmente tradição de acordar todo dia, de orar, de ler a palavra de Deus. E a consequência de Jesus liberar uma palavra de poder sobre a vida de Bartimeu é que Bartimeu, ele começa a seguir a Jesus. Em outras palavras, Bartimeu se torna um discípulo de Jesus. Ele se torna alguém que ouviu falar de Jesus em alguém que segue a Jesus. Simplesmente porque Jesus parou para ele, ouviu o seu clamor, chamou-o, se relacionou com ele e liberou uma palavra de poder sobre a vida de Bartimeu. Bartimeu era alguém que estava à beira do caminho, mas agora ele está no caminho, seguindo a Jesus. Ao invés do grito, a gente ouve agora um cântico de louvor dos lábios de Bartimeu. E vemos que a vida de Bartimeu é transformada porque ele teve um encontro com Jesus. E olhando para a vida de Jesus, a gente é desafiado a andar como ele andou. E é simples. É ouvir as pessoas, parar o que elas têm a dizer. É, na verdade, dar atenção a elas, chamar para perto, se relacionar com elas, liberar uma palavra de poder sobre a vida delas. É assim que Jesus nos desafia a andar como ele andou. Então a gente vê na vida de Bartimeu o impacto e a presença
na verdade, o impacto da presença de Jesus na vida de Bartimeu. E o impacto é tanto que ele escolhe seguir a Jesus. E será que a gente tem visto pessoas seguirem a Jesus por causa da maneira como a gente se importa com a vida delas? E talvez se essa não é a nossa realidade, talvez a gente precise orar. Deus, me ensina a andar como o Senhor andou. Me ensina a ver as pessoas como o Senhor as vê. E eu queria contar uma outra história. E essa história é lá do povo Karamojong. E na verdade é a história de Abraão. Traduzindo, o nome dele é Abraão. Na verdade, Abraão, ele era um ancião do povo. E alguém falou de Jesus para ele. E antes de falarem de Jesus para ele, ele era um guerreiro. E ele era alguém que roubava o gado. Mas quando ele encontrou Jesus, ele falou: eu não posso continuar guerreando pelo gado. Eu quero ser alguém agora que dá a sua vida e que na verdade que segue a vida, mas em busca da paz e que constrói a paz ao seu redor. Foi esse o desejo dele. E aí, na verdade, assim, pelo fato dele não querer mais ir junto roubar gado, o povo dele, na verdade, considerou ele como um inimigo e traidor. Como assim? Como é que você não vai junto com a gente mais para roubar gado? Você que sempre era tão fiel com a gente, você que era um guerreiro, como assim você não vai mais junto com a gente? E aí, na verdade, por causa desse crime, um dos outros anciãos ali da tribo, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que, na verdade, Abraão deveria morrer. Porque ele, na verdade, estava traindo o seu povo. Ele estava traindo a tradição do seu povo. Mas, assim, ao invés dele morrer, então eles iriam, na verdade, para apaziguar a morte, para ele não precisar morrer, eles iriam, na verdade, sacrificar um boi em favor da vida de Abraão, para que ele pudesse viver. E aí ia ficar tudo certo. Mas Abraão falou: eu não vou sacrificar, não. Eu estou seguindo a Jesus agora. E isso não faz mais parte da minha vida. E aí, na verdade, o que aconteceu? Eles, na verdade, falaram assim: então a gente vai te matar. Se você não quer que a gente sacrifique um boi em favor da tua vida, a gente vai te matar, porque senão os deuses vão brigar com a gente. E aí, na verdade, assim, Deus protegeu a vida de Abraão. Eles não conseguiram matar ele. E por causa do testemunho dele, na verdade, muitas pessoas têm querido saber quem é esse Jesus, que ele segue e que, na verdade, ele protege os seus. E por causa que, na verdade, Deus protegeu a vida dele, isso tem gerado testemunho ali naquele lugar, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus. Mas ele teve coragem de se posicionar, como Bartimeu também teve coragem de se posicionar e falar: eu vou deixar essa vida velha para trás e eu vou em direção àquilo que Deus tem para a minha vida. E eu não sei qual parte dessa mensagem mais chamou a sua atenção, ou no que o Espírito te desafiou. Mas eu gostaria que neste momento a gente pudesse ter um tempo de conversar com Deus e de perguntar para Deus: Deus, como o Senhor quer aplicar essa mensagem na minha vida essa semana? O que o Senhor quer que eu faça com essa palavra durante essa semana? E isso pode ser na tua vida com Deus, isso pode ser na tua vida com outras pessoas, não sei, aquilo que Deus trouxer ao teu coração. Mas eu gostaria que agora, neste momento, a gente abaixasse a nossa cabeça e a gente tivesse um tempo de conversa com Deus e falasse: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com essa palavra essa semana?
e deixe que o Espírito ministre ao teu coração. Então, cada um pode orar silenciosamente no seu lugar. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Senhor. Deus, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor nos ensine a andar como o Senhor andou, Senhor. Deus, o encontro que o Senhor teve com Bartimeu mudou a vida dele. Impactou, Senhor Jesus, a vida dele, Senhor. Deus, e eu oro, Senhor Jesus, para que a nossa vida, Pai, possa impactar, Pai, a vida de outras pessoas também, Pai. Deus, ajuda-nos a nos importarmos com as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Ajuda-nos a enxergarmos, Pai, a necessidade das pessoas, Pai. E que a gente possa parar, Senhor Jesus, para as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. Deus, que o Senhor nos ensine a ser simples como Jesus foi. E na simplicidade, Jesus cumpriu a sua missão. Ensina-nos a ser assim também, Pai. Deus, nós vivemos num mundo, Pai, cheio de desafios, Pai. Mas a nossa missão, Senhor Jesus, continua a mesma. De andar como o Senhor andou, Senhor. Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nas nossas falhas. Ajuda nas nossas omissões, Pai. E que a gente possa enxergar, Pai, as pessoas como o Senhor enxerga, Senhor. Deus, olhando para essa história de Bartimeu, Pai, a gente se emociona com o encontro que ele teve com o Senhor, Pai. Deus, mas a gente quer experimentar isso na nossa vida também. A gente quer ver pessoas se encontrando com o Senhor, Pai. Pessoas, Pai, se rendendo ao Senhor, Pai, e tendo sua vida transformada pelo Senhor, Pai. Que não seja, Pai, algo apenas que lemos, Pai, na Tua palavra, Pai. Mas que possa ser uma verdade, Pai, na nossa vida também, Senhor. Deus, e ao mesmo tempo, Pai, eu oro também, Senhor. Se há alguma pessoa, Pai, que precisa de uma palavra do Senhor, Pai, assim como Bartimeu precisou aqui nessa noite, Pai, que o Senhor traga, Pai, essa palavra de poder sobre a vida dessa pessoa, Pai. E que o Senhor mude a história, Senhor Jesus, dessa pessoa, Pai. Deus, o Senhor teve poder e, na verdade, a fé de Bartimeu também teve o seu papel. Mas a palavra do Senhor, na verdade, transformou, Pai, a vida de Bartimeu, Pai. E eu oro, Pai, para que a Tua palavra transforme, Senhor Jesus, a vida de cada um de nós aqui também, Senhor. E que o nosso dia a dia com o Senhor, Pai, o Senhor continue nos impactando, Pai, com a Tua palavra, Senhor. Deus, obrigado, Pai, por quem o Senhor é, Pai. E porque a Tua palavra, Senhor Jesus, ela é viva e eficaz, Pai. E eu oro, Pai, para que essa palavra, Senhor, possa produzir frutos na nossa vida, Pai, nessa semana, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Obrigado, Dirce, que Deus possa, né, nesse tempo, do desafio realmente, no ministério ali na África, Deus possa estar usando grandemente, né? E se você se sentir desafiado e quiser, a Dirce ser um mantenedor em oração, financeiramente também, ela tem a conta, né? Você pode, quiser assumir esse compromisso também, fique à vontade, né? Deus é maravilhoso. Não se esqueça, você está no ringue, a tua luta continua. Você aprendeu um pouco mais aqui, e não se esqueça que o juiz está lá. Basta você pedir socorro. Deus abençoe, uma boa semana. Vamos em paz, na paz de Jesus. Amém?